Naquela manhã, nem mesmo os meus filhos lembraram que era o meu aniversário. Levantei antes do sol nascer, como sempre. Preparei o café, separei as roupas para lavar e coloquei os uniformes das crianças em cima do sofá. Ninguém me deu bom dia. Ninguém me olhou nos olhos. João saiu correndo, como se estivesse atrasado para o mundo. Bia ainda choramingava de sono. E Fernando? Bem, Fernando já tinha saído, como sempre fazia. Enquanto recolhia as canecas sujas da mesa, ouvi o barulho da porta batendo. Um silêncio estranho tomou conta da casa. Só o tic-tac do relógio da cozinha me fazia companhia. Olhei para o calendário preso na parede, o único presente que recebi do mercado no final do ano, e vi o número circulado com caneta vermelha, 22 de maio. Meu dia. Mas quem se importava? Lavei as louças com mãos geladas. A água era fria e a pia, mais uma vez, estava entupida. Respirei fundo. Mais um problema que eu teria que resolver sozinha, como todos os outros. Suspirei, olhando para o teto, como se alguma resposta fosse cair de lá. Me chamo Elisa, tenho 36 anos, sou mãe, esposa, dona de casa e invisível. Se você me visse na rua, talvez nem me notasse. Eu sou aquela mulher que anda olhando para o chão, que carrega sacolas demais, que cruza os dedos no bolso pedindo a Deus que o leite dure até o fim da semana. Eu sou aquela que sorri com vergonha quando o cartão é recusado na farmácia. Aquela que nunca se arruma porque não tem motivo. Aquela que sente, mas não fala. Aguenta. Fernando nunca foi ruim no começo. Ou talvez eu estivesse tão carente de atenção que não percebi os sinais. Nos primeiros anos, ele era trabalhador, mas sempre fez questão de deixar claro que o lugar da mulher era em casa. Você cuida da casa e das crianças, eu trago o dinheiro. Foi esse o acordo silencioso que selamos. E eu aceitei. Por medo, por amor, por costume. Mas o tempo transforma até os pactos mais silenciosos em gritos que ninguém ouve. Fernando foi se tornando duro, ríspido. Quando perdia a paciência, falava como se estivesse jogando facas. Você não faz nada, tem tudo e ainda reclama. Sem mim, vocês não duram um mês. Palavras que colavam na pele e doíam mais do que tapa. Meus filhos não sabiam disso. João achava que o pai era ocupado. Bia ainda era pequena demais para entender. Eu fazia o possível para esconder, para não gerar mágoas, para preservar. Mas eu me despedaçava por dentro, dia após dia, e ninguém via. Na vizinhança, eu era a esposa do Fernando. As mulheres me viam com pena ou desprezo. Eu nunca fui boa de conversa, então preferia o silêncio. Na igreja, sentava nas últimas fileiras. Nunca participava das campanhas, dos encontros. Só observava, rezava baixinho e ia embora antes que alguém me notasse. Às vezes, eu me perguntava se ainda existia. Se minha identidade estava inteira em algum canto do passado. Antes do casamento, eu queria ser professora. Tinha cadernos cheios de ideias, histórias, planos, mas o tempo levou tudo. E no lugar ficou essa versão minha que apenas sobrevive. Mas havia um canto da casa onde eu ainda sentia que era ouvida. Uma parte do quintal, atrás da lavanderia, onde montei um pequeno altar com restos de madeira, um vasinho de flor artificial e uma imagem que ganhei de uma senhora quando Bia nasceu. Ali eu me ajoelhava todos os dias e falava, contava tudo. As dores, as humilhações, os medos, os sonhos que escondi até de mim mesma. Era o meu único respiro. Naquela noite de aniversário, depois que todos dormiram, eu sentei ali. O chão estava gelado, minhas pernas doíam, mas eu precisava falar. Precisava tirar aquele peso do peito. Senhor, eu só queria que alguém me visse. Não por vaidade, não para ser elogiada, só para lembrar que eu existo. Meus olhos arderam. E pela primeira vez em semanas chorei. Baixinho, para não acordar ninguém, mas chorei como uma criança que pede colo e não recebe. Eu não sabia,
mas aquela seria a última noite em que eu me sentiria completamente invisível. No dia seguinte, Fernando chegou em casa com cheiro de bebida. Eram quase 3 da manhã. Acordei com o barulho da chave caindo no chão. Quando abri a porta do quarto, vi ele tropeçando no tapete da sala. Estava irritado, suado, falando sozinho. Perguntei se estava tudo bem. Ele me olhou como se eu fosse um estorvo. Você só sabe atrapalhar, Elisa. Vai dormir. Fiquei ali, parada, sem saber se ajudava ou se obedecia. No fim, voltei para o quarto. E chorei de novo. Não de dor, mas de medo. Algo nele tinha mudado. A partir daquela noite, ele começou a mudar os horários. Saía cedo, voltava tarde quando voltava. Às vezes, sumia por 2 ou 3 dias. Quando voltava, reclamava da comida, da casa, das crianças. Nada estava bom. Tudo era culpa minha. Essa casa fede. Você vive aqui o dia inteiro e não faz nada direito, dizia enquanto abria a geladeira vazia e batia a porta com força. Eu respondia baixo, com calma. Tentava não acender a raiva dele. Mas dentro de mim, uma voz gritava. Gritava o tempo todo. Comecei a vender doces na rua. Era o que dava para fazer com os poucos ingredientes que tinha. Levava a Bia comigo no carrinho e deixava João na escola. Vendia brigadeiros e bolinhos na porta do hospital. Às vezes, ganhava um trocado. Outras vezes, ouvia piadas ou olhares de pena. Certa vez, uma moça bem vestida parou e disse: "Por que você não procura um emprego de verdade?" Sorri sem responder. Ela não sabia que eu já havia tentado. Que quando fui na entrevista da escola municipal, a coordenadora me olhou de cima a baixo e disse: "Mãe de 2? Ah, a gente precisa de alguém mais disponível." Eu voltei para casa naquele dia com as mãos vazias, mas com o coração cheio de um nó. Foi numa terça-feira nublada que tudo desmoronou. Fernando chegou, recolheu algumas roupas numa mochila, pegou o pouco que tínhamos guardado em dinheiro e disse: "Cansei. Você e essas crianças me sufocam, me esquece." E saiu, sem gritos, sem escândalo, sem explicação. Eu fiquei ali parada no meio da sala, ouvindo o silêncio. João entrou minutos depois e perguntou: "Mãe, o pai saiu? Ele não me levou na natação. Eu apenas assenti, não consegui dizer nada. Naquela noite, fiz arroz e ovo. Era o que restava. Dividi o pouco entre os 3, e enquanto comíamos em silêncio, meus filhos olhavam para mim como se esperassem que eu consertasse tudo. Mas eu não sabia por onde começar. No dia seguinte, fui até a casa da dona Dalva, uma vizinha de idade que às vezes me dava frutas do quintal. Pedi ajuda. Ela me olhou com pena e disse: "Você deve ter feito alguma coisa, Elisa. Homem não vai embora assim por nada." Saí dali com um gosto amargo na boca. As palavras dela doíam mais que a ausência de Fernando. Passei as semanas seguintes tentando manter a rotina. Acordava cedo, lavava roupas para os vizinhos, fazia faxinas esporádicas, mas não era suficiente. A conta de luz atrasou, a água também. Tive que vender meu liquidificador. Depois, a televisão. Depois, minha bicicleta velha. João começou a se afastar. Disse que na escola os colegas zombavam dele por não ter mochila nova. Bia ficava doente com frequência. E eu dormia 3 horas por noite, pensando em como faria o dinheiro durar até o fim da semana. Lembro de um dia em especial. Chovia muito. Eu voltava da feira com um saco de restos que o feirante me deixou pegar. Cascas, folhas murchas, algumas batatas. Ao atravessar a rua, escorreguei e caí com tudo no chão. O saco se rasgou, tudo se espalhou, os carros buzinavam, e eu ali, molhada, recolhendo o que ainda podia salvar. Uma moça passou e riu. A vida cobra, né? Naquele momento eu entendi o que era ser ninguém, o que era cair e ninguém estender a mão. Mas o pior momento veio depois. Fui até a igreja que frequentava há anos. Precisava de ajuda. Fui até a secretaria e pedi se tinham algum alimento, se poderiam me incluir em alguma campanha.
A atendente, uma mulher com rosto severo, me mediu com os olhos e disse: "Sinto muito, a lista de assistência já está cheia, mas podemos orar por você." Tentei insistir, falei das crianças, da falta de comida. Ela suspirou e disse: "Querida, não é adequado trazer sacolas sujas para dentro da igreja, tá bom?" Fui embora com um aperto no peito que não sei explicar. Aquela igreja onde eu rezava no fundo, agora me empurrava para fora. Nem ali eu era bem-vinda. Voltei para casa sem coragem de encarar meus filhos. Bia estava no chão brincando com tampinhas de garrafa. João no sofá, faminto, assistindo desenho sem som. Já tinham cortado a energia. Sentei na beirada da cama. Peguei o caderno velho, onde costumava anotar receitas e rabiscos. Escrevi uma única frase: "Se Deus ainda estiver me ouvindo, me mostra." Eu não sabia, mas essa frase seria o começo de tudo que viria depois. Naquela madrugada, eu não consegui dormir. A casa estava escura, silenciosa e fria. O vento entrava pelas frestas da janela e fazia as cortinas balançarem como fantasmas. O relógio marcava 3 da manhã. Eu estava sentada na beirada da cama, ainda com a roupa molhada do dia anterior. Bia dormia no colchão ao lado, enrolada num cobertor que ganhamos de uma vizinha. João roncava baixinho no sofá da sala. Eu não tinha mais lágrimas, só um vazio do tamanho do mundo dentro de mim. Levantei devagar, para não acordar ninguém, e fui até o pequeno altar atrás da lavanderia. Sentei no chão, como fazia toda noite, mas dessa vez não falei. Só fiquei ali, em silêncio, esperando. Mas depois de alguns minutos, não aguentei e desabei. "Senhor." Minha voz saiu fraca, trêmula. "Eu tô cansada, não sei mais o que fazer e eu falhei com os meus filhos, comigo, com o Senhor." Agarrei minha blusa com força, como se quisesse arrancar aquela dor do peito. Me curvei até encostar a testa no chão. Fiquei ali por minutos, ou horas, não sei. Foi então que eu falei algo que nunca tinha tido coragem de dizer em voz alta. "Se o Senhor ainda estiver comigo, se ainda tiver algum propósito para minha vida, me mostra. Eu só preciso de uma chance, uma só. E se o Senhor me der forças para continuar, eu prometo que vou dedicar minha vida a ajudar outras mães, mães como eu, que ninguém vê, que ninguém escuta, que ninguém ama." Fechei os olhos e esperei uma resposta. Mas não veio nenhuma luz, nenhuma voz, nenhum sinal, apenas o silêncio. Me levantei devagar. O corpo doía, o coração parecia exausto. Mas, por alguma razão que não sei explicar, eu me senti mais leve, como se algo tivesse mudado ali. Dentro, uma semente plantada no escuro. No dia seguinte, acordei com uma batida na porta. Era o seu Joaquim, o velhinho que vendia pipoca na praça da rodoviária. Ele me olhou com aqueles olhos fundos e um sorriso pequeno. "Dona Elisa, ouvi dizer que a senhora está passando uns apuros. Estava indo para a feira e pensei, talvez queira isso aqui." Estendeu um cobertor velho e uma garrafa térmica com café. Eu não sabia o que dizer. Segurei o cobertor contra o peito como quem segura um abraço. "Obrigada, seu Joaquim. Eu precisava disso." Ele sentou no degrau da porta comigo e ficou ali, tomando café em silêncio. Depois de um tempo, me olhou e falou: "Sabe, moça, eu já vi muita mãe forte quebrar, mas também já vi muitas levantar. E sabe como? Começando com o que tem, mesmo que seja quase nada." Aquilo me atingiu como um raio. Começar com o que tenho, mesmo que seja quase nada. Naquele dia fui até a feira. Pedi aos feirantes os restos que iriam jogar fora. Peguei folhas murchas, tomates machucados, pedaços de abóbora, voltei para casa com o carrinho cheio de sobras e cozinhei uma panela de sopa. Dei para meus filhos. Depois, sobrou. Fui até o terreno baldio da esquina, onde sabia que dormia uma mãe com 2 filhos pequenos. Levei a sopa. Ela se assustou, quase não quis aceitar. "É de graça", eu disse. "De mãe para mãe." Na noite seguinte fiz de novo, e de novo, cada dia com o que eu conseguia, e mais mães vinham.
Primeiro 2, depois 4, depois 8. Montei uma tábua em cima de 2 tijolos e coloquei uma placa escrita à mão. Sopa das Mães. Se você precisa, venha. Se pode ajudar, fique. João começou a me ajudar com as panelas. Bia colava desenhos nas marmitas de isopor doadas por um mercado da vila. E eu comecei a me sentir viva de novo. O que era só um desabafo no chão da lavanderia se transformou em missão, em propósito, em resistência. Eu ainda não tinha quase nada. Mas o pouco que eu tinha estava sendo multiplicado. E pela primeira vez, não era só eu quem via isso. As pessoas começaram a notar, a falar, a procurar. E mesmo sem entender muito bem como, eu sabia. A resposta que pedi naquela madrugada tinha chegado. Eu nunca imaginei que algo que nasceu de tanta dor pudesse crescer daquele jeito. A sopa das mães virou ponto de encontro. Um quintal improvisado, com mesas feitas de portas velhas, bancos de caixote, uma lona esticada em dia de chuva. Mas todo mundo vinha, e ninguém saía com fome. Mães com filhos no colo, avós cuidando dos netos, mulheres que moravam na rua, outras que tinham casa, mas nenhuma esperança. Ali, ninguém perguntava nada, só servia e sorria. Algumas ajudavam a descascar legumes, outras lavavam a louça. E sempre tinha alguém que ficava com as crianças enquanto as mães comiam em paz. Às vezes, pela primeira vez em dias. Em poucos meses, viramos uma comunidade. Simples, bagunçada, mas viva, real. João começou a mudar. Parou de reclamar da falta de coisas e começou a ajudar nas entregas. Carregava panelas no carrinho de feira, distribuía pão com manteiga nas manhãs frias. Bia desenhava corações e escrevia "Você é importante" nos guardanapos. Pequenos gestos, grandes milagres. E então ele voltou. Era uma quarta-feira nublada. Eu estava cortando cebola quando ouvi uma voz no portão. "Ainda fazendo sopa, Elisa?" Meus dedos congelaram. A faca caiu da minha mão. Aquela voz era ele. Fernando estava ali, mais magro, com olheiras profundas, barba mal feita, camisa amassada. Mas o olhar era o mesmo, frio, acusador. "Pode me deixar entrar?" Eu não respondi, mas ele entrou assim mesmo. Ficou parado no meio do quintal, observando as mesas, as panelas, o mural com fotos das mães atendidas. "Então é isso? Virou santa agora?" Meu coração batia tão forte que doía, mas eu mantive a postura. "Isso aqui não tem nada a ver com você, Fernando." Ele riu. "Claro que tem. Essa casa é minha. Foi construída com o meu suor. Tudo isso está em cima do que eu deixei. Você deixou a gente sem nada." Respondi com a voz firme, mais baixa. Sem dinheiro, sem comida, sem explicação. Ele se aproximou, ameaçador. "E você saiu por aí se fazendo de mártir. Aposto que tá até ganhando dinheiro com essa palhaçada." Eu tremi, mas não cedi. "Eu não ganho 1 centavo com isso. Se quiser, pode olhar. Não tenho medo." "Vai ter," ele sussurrou, "porque eu vou atrás dos meus direitos. Essa casa ainda é minha e eu vou acabar com essa farsa." Ele saiu sem dizer mais nada, mas deixou um rastro de medo no ar. Naquela noite não consegui dormir, e nem nas que vieram depois. Passei dias com a sensação de que ele estava por perto, espreitando. Algumas mães viram ele rondando a rua. Diziam que ele perguntava, cochichava, acusava. Aos poucos, começaram a surgir boatos. Gente dizendo que eu estava usando a sopa para me promover, que eu tinha inventado sofrimento para ganhar fama, que tinha roubado o marido e a casa. Algumas mães se afastaram com medo da confusão. Eu quase desisti. Fechei a cozinha por 2 dias. Me tranquei no quarto. Não queria ver ninguém, nem ouvir. Até que, no 3º dia, bateram na porta. Era a Denise, uma das primeiras mães que vieram até mim. "Elisa, você não pode parar." "Eu não quero problema com ele, Denise. Eu tenho filhos." Ela segurou minha mão com força. "Você me salvou."
No dia em que eu mais pensei em desistir da vida, você me serviu uma sopa e me disse: "Você é importante." Eu nunca esqueci isso. Ela puxou o celular do bolso. "E agora eu é que vou mostrar para o mundo quem é você." Gravou um vídeo simples, sem roteiro, sem maquiagem. Só o rosto dela emocionado. Contou sua história. Falou da dor, do abandono, da fome e do dia em que chegou até mim. Terminou o vídeo dizendo: "Essa mulher não é uma santa, é uma mãe, como eu, e ela merece ser ouvida." Publicou o vídeo naquela mesma noite e ele se espalhou como fogo em capim seco. No dia seguinte, centenas de comentários, compartilhamentos, mães de outras cidades escrevendo, oferecendo ajuda, querendo montar suas próprias sopas das mães. Uma ONG viu o vídeo e entrou em contato. Ofereceu apoio, estrutura, visibilidade. Em uma semana, eu fui convidada para contar minha história num evento da prefeitura. E Fernando nunca mais apareceu. Talvez tenha percebido que não tinha mais controle. Talvez tenha se assustado ao ver que aquela mulher calada agora era ouvida. Mas o que eu sei é que ele se foi. E eu fiquei. Fiquei com minha panela velha, meu quintal improvisado, meus filhos me olhando com orgulho e algo que nunca imaginei ter de novo: força. Os meses que se seguiram pareciam um sonho, mas não era. Era real, real demais. A história da sopa das mães ganhou as ruas, depois os jornais locais. E quando percebi, já estavam falando da gente na televisão. Vieram fazer reportagem, tirar fotos, pedir entrevistas, mas eu sempre dizia a mesma coisa: eu não sou notícia. A notícia são as mães. São elas que precisam ser vistas. E era isso que eu fazia. Mostrava, servia, escutava. A ONG que nos procurou mandou voluntários, médicos, psicólogas. Nos ajudaram a formalizar o projeto. Montaram uma estrutura de verdade, com cozinha industrial, despensa, armários. Um espaço de acolhimento, com nome, registro, placa na parede. Casa da Esperança, fundada por mães para mães. Mas para mim, aquilo tudo ainda era o quintal de casa. Eu continuava com minhas roupas simples, meu avental manchado de molho, meu caderno de receitas rabiscado. Continuava ajoelhando toda noite no mesmo cantinho da lavanderia, porque era ali que tudo começou, e porque eu sabia que se um dia esquecesse de onde vim, perderia o que tinha de mais valioso: meu propósito. Nunca mais ouvi falar do Fernando. Algumas pessoas disseram que o viram numa cidade vizinha, andando perdido pelas ruas. Outras disseram que foi embora para bem longe. Eu não desejei mal, só paz e silêncio. Meus filhos, meus filhos. João virou meu braço direito. Cresceu com o coração cheio de empatia. Me ajuda a organizar tudo, pensa em ideias novas, criou até um pequeno site para o projeto. E Bia diz que quer ser médica para cuidar de mães que passam fome. Às vezes me olha e diz: "Mãe, você salvou muita gente." Eu sempre respondo: "Eu só fiz o que qualquer mãe faria, mas no fundo, eu sei. Eu salvei a mim mesma primeiro." No meu aniversário de 37 anos, acordei cedo como sempre. Fui até a cozinha preparar o café, mas a casa estava estranhamente silenciosa. Quando virei para a sala, levei um susto. Tinha um bolo em cima da mesa. Pequeno, simples, com cobertura de chocolate e confeitos coloridos. Ao lado, um cartaz feito à mão: "Feliz aniversário, mãe. Você nunca foi invisível pra gente. Obrigado por nunca desistir." João saiu do corredor com um sorriso tímido. Baia veio logo atrás, com os olhos cheios de lágrimas. Eu caí de joelhos no meio da sala e chorei. Chorei como há muito tempo não chorava. Eles vieram correndo e me abraçaram. Ficamos ali, os três, num abraço apertado, como se o mundo tivesse parado só para nós. Naquela hora, tudo fez sentido. A dor, a fome, o abandono, o chão frio da lavanderia, as noites em claro, as palavras que feriram, as que curaram. Tudo me trouxe até ali. E ali, ajoelhada,
com os filhos nos braços e um bolo de chocolate diante de mim, eu percebi. Eu não fui feita para ser santa. Fui feita para ser mãe. E foi sendo mãe que eu encontrei a mulher que sempre existiu em mim. Aquela que nunca foi embora, só estava esperando ser lembrada. Fim.